Boa tarde, pessoal. Esse vai ser o primeiro vídeo em que eu vou falar sobre educação financeira, né? Eu trabalho educação financeira com os meus alunos, quando é possível, né? Qual é a primeira coisa que a gente tem que ter respeito, que a gente tem que saber a respeito, né, da educação financeira? Então, é como a gente organiza o nosso orçamento, né? Então, para a gente conseguir alcançar algum sonho financeiro, a gente precisa de dinheiro, né? Então, você tem algum sonho financeiro? Você quer fazer alguma viagem, comprar um imóvel, uma empresa? Dependendo do seu sonho, você vai precisar de dinheiro e não só de dinheiro, de ter uma educação financeira para manter a saúde financeira boa, entendeu? Porque ser rico e ser próspero é uma questão de mentalidade, tá? Não é o dinheiro que você tem na conta que vai dizer que você é rico ou pobre. É a sua mentalidade, a sua educação, sua conduta a respeito das finanças, né? Então, primeiro, vamos supor que você quer alcançar uma meta financeira, né? Você tem um sonho. Então, é óbvio que você vai precisar de um planejamento, né? A gente vai ver que organização e educação financeira andam lado a lado. Você tem uma meta que é muito difícil de alcançar, então vamos supor, você quer comprar um imóvel, mas aí você olha ao seu redor e você fala, meu Deus, nas situações em que eu encontro, é uma meta quase impossível, quase inalcançável comprar um imóvel. Então, o que que você vai fazer para ficar mais fácil de você alcançar essa meta? Você vai dividir essa meta em metas intermediárias, né? Então, se está muito difícil atingir o seu sonho, alcançar o seu sonho, vamos subdividir esse sonho em etapas intermediárias, entendeu? Então aí o que que você pode fazer hoje para você ficar cada vez mais perto do seu sonho? Sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Um pequeno sacrifício, um pouco mais de esforço, entendeu? Então descreva todas as metas intermediárias que você acha necessário para que você consiga alcançar a sua meta, beleza? E aí vai tentando alcançar uma a uma. Que quando você não faz metas intermediárias, a tendência é você desistir de alcançar aquela meta. Mas quando você organiza a sua meta em metas intermediárias, você vai conseguindo alcançar etapa por etapa, meta por meta, você se sente motivado e você se percebe cada vez mais próximo de realizar o seu sonho, entendeu? Então você já começa a sintonizar com o seu sonho. Quando você menos percebe, você já conseguiu alcançar. Então, esse é o primeiro passo, tá? E aí a gente vai para o orçamento. Então, para a gente ter a nossa meta, as metas intermediárias, a gente precisa avaliar também como é que estão as nossas finanças. Então, o orçamento é justamente a descrição das nossas finanças, né? Eu vou organizar e vou anotar todas as minhas receitas e todas as minhas despesas. Então, esse registro de todas as receitas e todas as despesas é o meu orçamento, né? O que que são as receitas? Receita é todo o dinheiro que entra, entendeu? E as despesas é todo o dinheiro que sai, né? Quando eu registro tudo, todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai, eu estou organizando o meu orçamento. E aí fica mais fácil de me planejar financeiramente. Vamos ver por quê? Olha só, você vai começar a observar. As receitas são maiores que as despesas? Ou não, a receita e as despesas estão no mesmo nível, estão equilibradas, né? As receitas são menores que as despesas, aí a gente já tem um problema, né? Grave, né? Então, por exemplo, quando a receita é maior que a despesa, se eu estou falando de uma empresa, estou tendo lucro, né? Está entrando mais dinheiro do que saindo, estou tendo lucro. No orçamento familiar, é isso que vai fazer sobrar dinheiro. Porque o nosso intuito, o nosso objetivo é fazer sobrar dinheiro. Então, as receitas têm que ser maiores que as despesas, né?
Agora, se as receitas estão iguais às despesas, ou pior, se elas são menores que as despesas, né? Aí a gente tem um grande problema. Em se tratando de uma empresa, a gente vai ter o quê? Prejuízo. Orçamento familiar, a gente vai ter gastos, né? Porque pode ser que a gente já tenha uma reservazinha. E um mês ou outro que a receita for menor que a despesa, vai ser dinheiro a menos que a gente vai ter. Mas em outras situações, a gente pode ter o quê? Uma dívida, né? Então aí a gente vai ter que compensar no mês seguinte. Ou, se está sendo recorrente, a gente vai ter o pior dos casos, que é o quê? A inadimplência. É quando a gente não é capaz de arcar com as nossas dívidas, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente fazer o orçamento, analisar como estão as receitas, como estão as despesas, o que que eu posso fazer para aumentar a receita, o que que eu posso fazer para diminuir as despesas, né? Então, receitas. Existem dois tipos de receitas: as receitas fixas e as receitas variáveis. Então, receitas fixas é o seguinte: o ideal é a gente fazer um orçamento mensal, né? Então, qual tipo de receita costuma ter aproximadamente o mesmo valor todo mês? Então, o salário, ele é um valor fixo por mês. Ele vai sofrer reajuste? Vai, mas demora muito tempo para ele sofrer um reajuste, entendeu? Então, a gente pode considerar o salário como uma receita fixa. O aluguel que a gente recebe é a mesma coisa. Ele pode ser reajustado? Pode, mas vai levar um tempo. Então, por vários meses consecutivos, a gente vai ter aquele mesmo valor de aluguel, né? Então, entra como uma receita fixa. Uma pensão que você recebe, entendeu? Esses são exemplos de receitas fixas. Então, é o dinheiro que entra sempre aquele mesmo valor ou algo próximo daquilo todo mês. E a receita variável é dinheiro que entra no mês, mas pode variar o valor. Tem vez que vai entrar mais, tem vez que vai entrar menos. Então, nunca a gente consegue ter um valor exato para essas receitas variáveis. Por exemplo, dividendos. Eu não consigo estimar, vai cair tanto de dividendos. Pode ser que caia mais, pode ser que caia menos. Tem uma série de fatores que vai fazer os valores de dividendos ser maiores ou menores, entendeu? Mesma coisa as vendas. Então, tem uma série de fatores envolvidos para saber se as vendas vão ser boas ou ruins, né? Prestação de serviço vai depender da demanda, da clientela. Tá tendo muita demanda por aquele tipo de serviço, vai ser maior. Tá tendo pouca demanda, vai ser menor. Também é uma receita variável, vai mudar de mês a mês. E meio imprevisível, né? Agora, as despesas, também elas podem ser classificadas em despesas fixas, despesas variáveis e tem também as despesas eventuais. Então, quais são as despesas fixas? São as despesas que têm sempre aqueles mesmos valores no mês. Então, o aluguel que você paga costuma ser sempre aquele mesmo valor. Pode ter reajuste? Pode, mas demora muito tempo para ter um reajuste, né? Então entra como valor fixo de despesa todo mês. A internet, né, o plano de internet, mesma coisa. Planos de assinaturas, sempre aquele mesmo valor, então entra como despesa fixas. Mensalidades também, aquele valor fixo, né? Então aí também. E taxa de condomínio. Mas tem outros exemplos de despesas fixas. Todo tipo de despesa que tem sempre aquele mesmo valor no mês, entendeu? E que demora muito tempo para ser reajustado, vai ser uma despesa fixa. Daí a gente tem as despesas variáveis, que cada mês vai ser um valor diferente, vai depender de vários fatores, né? Então, por exemplo, a água vai depender do quanto que você vai consumir. Tem mês que você viaja e você nem consome água, tem a taxa mínima. Tem vez que você recebe visita em sua casa, aí as visitas vão gastar mais água, então vai ser maior a conta de água, né? E o mesmo serve para a luz, né? Vai variar. A alimentação também. Tem mês que você vai se alimentar mais em casa, vai ter um gasto maior com alimentação. Tem meses que você pode alimentar, sei lá, no ambiente de trabalho, entendeu?
Então, independentemente, o preço do alimento também varia, entendeu? Tem mês que o alimento está mais barato, outro mês está mais caro, então tudo isso contribui para que a alimentação não esteja um valor fixo, ela é um valor variável, entendeu? Transporte, mesma coisa, entendeu? Às vezes você decide ir de Uber para o trabalho, ou você vai para algum evento, precisa ser Uber. Não, outra vez você vai de ônibus, outra vez você vai de carro, aí tem o valor do combustível que pode variar. Transporte aqui eu também incluo os veículos, então o carro deu problema, o carro precisa de manutenção, várias coisas, né, pode acontecer, que vai fazer o seu transporte ter um valor variável nas despesas. E por fim, as compras, né? Então, precisa de roupa, né? Esse mês eu gastei tanto com compras que não seja alimentação e essas essenciais, né? Então, precisei comprar roupa, produto de limpeza, e etc, entendeu? Compras diversas. Também vai ser variável, porque às vezes o preço pode estar alto, às vezes pode estar mais barato e assim por diante. Às vezes eu consigo uma promoção e aí eu compro muito mais barato, né? Outras vezes não. Então, esse tipo de despesa aqui são as variáveis. Não dá para a gente estimar um valor fixo por mês, né? E ainda existem as despesas eventuais. Essas despesas eventuais, elas não vão vir todos os meses. Elas vão vir em algum ou outro mês. Como os impostos, por exemplo, IPTU e IPVA, e imposto de renda. Não são despesas que você tem todos os meses. É algum ou outro mês, né? Você pode parcelar? Pode, né? Aí fica a seu critério. Tem gente que paga à vista, tem gente que parcela. Mas, independentemente, não são despesas que vão ser todos os meses, entendeu? É um mês específico do ano e pronto. E aí depois, só no outro ano que você vai voltar a pagar. Para quem gosta de viajar todo ano, tem os gastos com a viagem, entendeu? Aqui eu coloquei alguns exemplos só. Imprevistos também são despesas eventuais. Então, por exemplo, para quem usa gás, quando o gás acaba, é um imprevisto, né? Você tem despesa com gás, que é eventual. Por exemplo, o carro estragou, uma despesa eventual, entendeu? Computador estragou, precisa de um reparo na casa. Então, esses imprevistos não vão estar todos os meses, né? É algum outro mês. Então, uma despesa eventual. E aí, qual que é o desafio dessa primeira aula de educação financeira? Então, você vai criar o seu orçamento, né? Você vai fazer um levantamento de todas as suas receitas, o levantamento de todas as suas despesas. Então, você vai anotar no papel todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. E você vai comparar. Qual foi maior, o dinheiro que entra ou o dinheiro que sai? E aí, independentemente do resultado, você vai ver essas seguintes perguntas aqui, ó. Tem como a despesa ser ainda menor, né? E tem como a receita ser maior? Por quê? Porque a gente quer ampliar, né, o dinheiro que vai sobrar. Então, para isso, quanto maior a receita e menor a despesa, melhor, né? Então, é isso que você vai refletir, né? Se tem como eu fazer sobrar mais dinheiro, tá? Então, espero vocês na aula de número 2.